destino. Uma palavra que muitos já conhecem, e se você não conhece, eu acho que você está no segundo ano da sua escola, valeu? E Blue Lock, outra palavra que muito público geek conhece. Caso você não conheça, mais uma vez você deve estar no segundo ano da sua escola. Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora lá! Bem, destino e Blue Lock já são palavras que combinam até. E hoje eu vim falar sobre o personagem Hugo. Caso vocês não conheçam, aí vai estar uma imagem dele na tela. Ele foi um personagem que apareceu na partida da França contra o time do Blue Lock Eleven, ou do Japão Sub-20, né? Agora que Blue Lock é o Japão. E ele também apareceu um pouquinho de tempo antes. O Izag, a início, ele decidiu ser o rival do Hugo, pois ele não acreditava nessa ideia de destino dele. Ele achava que você precisava ser o melhor atacante do mundo e que você não poderia desistir do próprio ego pelo seu time. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que foi isso. Só que aí o Izag, Caraço e o resto do time foi percebendo que a filosofia do Hugo não estava tão errada. Por exemplo, que cada pessoa tinha um papel fundamental e o Izag começou a ficar bravo por conta que ele era um analista e não poderia marcar gols na visão do Hugo. Então logo em seguida o jogo foi decorrendo. O Izag ele não sabia fazer nada no jogo enquanto o Hugo estava lá. Ele estava marcando, ele estava dando passe no primeiro tempo e fazendo muita mais coisa do que o próprio Izag. Até visto o Carazo aceitando a filosofia do Hugo, que ele é um corvo e o corvo precisa voar para salvar o seu time. E foi o que exatamente o Caraço fez, abandonando o seu ego de ser o melhor atacante do mundo para virar o defensor do Japão Sub-20. Logo depois de um tempo, no finalzinho do primeiro tempo mesmo, uma coisa impressionante aconteceu. Pela primeira vez é revelado o propósito do Hugo, o ego dele. E o ego dele não é nada mais do que conquistar o que nem mesmo o rei conquistou: 4 Copas do Mundo. E liderar a França, marcando assim o segundo gol para a França no jogo contra o Japão. No segundo tempo, o Izag finalmente se achou nos 80 minutos de jogo. Sério, se eu fosse o ego, eu já tirava ele daí do próximo jogo, porque isso não é um bom sinal. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Casemiro. E olha que ele nem fez uma boa partida, o Casemiro, viu? E ele ficou sendo pressionado pelo Hugo, por conta que ele não conseguia fazer nada nessa filosofia. Até mesmo quando tomou a derrota para a França, o Izag ele tentou provocar o Hugo, dizendo que a filosofia dele estava errada e blá blá blá. Só que nós sabemos que isso não é muito bem verdade, porque ele não conseguiu marcar gol sendo um centroavante. E ele não fez uma partida boa também. E o que decide se um jogador tá errado ou tá certo é o que ele fez na partida. Eu acho que é assim pelo menos que funciona o futebol. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar fatos do Hugo como argumento, provando que ele tá certo mesmo sendo o cara que mais odeia o Hugo. Primeiro, pelo fato da França ter vencido. Isso é um possível ideal para sua teoria. Por conta que eles só perderam o Japão por conta dessa ideologia bagunçada do ego. Porque se você for ver no último lance, o Izag e o Rin, eles chutaram a bola juntos, com o senso para ser o egoísta. Se o ego não tivesse feito isso, talvez hoje em dia o Rin seria mais controlado, pois ele não teria despertado totalmente ainda. E o Izag, ele não teria essa psicologia toda de ser o melhor do mundo, que daria a bola pro Rin e ele que marcaria. Entenderam o que eu tô dizendo? É como se o próprio Blue Lock, o próprio Kaneshiro, estivesse falando: essa mitologia, essa ideia tá errada.
vocês têm que começar a crer nas ideias do Hugo. Porém, esse é o anime do Izagi, né? É meio complicado a gente fazer a ideia de outro personagem com o ponto de vista do Izagi. Segundo argumento que a gente pode usar é o fato do Hugo ser um meio-campista. Ele não é centroavante, ele é meio-campista e é confirmado pelo Kaneshiro ter feito mais gols do que um centroavante, que é o Izagi. Sim, o Izagi não é um atacante, ele é um centroavante e eu dizeria até que ele é um falso 9. Porém, ainda sendo um atacante, ele só sai um pouquinho da área pra buscar a bola. Ele não sai, ele não vai pro campo, ele não corre campo nem nada. Ele só chuta e faz o gol. Então esse fato chega a ser até irônico, né? Terceiro e último argumento. O que o Hugo jogou a mais que o Izagi? Mano, isso daqui é literalmente uma sátira. Porque não é possível que alguém falou que o Izagi jogou bem nesse jogo. Pelo contrário, ele jogou super mal. Se você for ver todos os lances, o Izagi foi cautelado pelo Hugo. Todos os lances, o Izagi perdeu a bola. Todos os lances, o Izagi quase não fez nada. A única exceção é no lance do último chute do Blue Lock. Que ali sim ele fez alguma jogada interessante até. Com a atrapalhada do rim, né? Obviamente. E até se você for ver outros youtubers falando sobre esse assunto, você vai ver que os resultados a maioria das vezes são o mesmo. O Hugo, ele é melhor do que o Izagi, ele é mais bem escrito do que o Izagi. Ele tem uma personalidade mais bem escrita do que a do Izagi, porque o Izagi é só ser o melhor atacante do mundo, a personalidade dele, e ser legal, ser engraçado, ser bobinho. Agora já o Hugo, ele é uma pessoa mais desenvolvida e mais séria. Ele não leva tudo na brincadeira e na verdade ele é até bem fechado com o resto do mundo. Se você for ver alguém que vê futebol mesmo, a obra, você vai perceber que o Izagi não encaixa como atacante só porque ele tem o chute direto. Ele se encaixa mais como um meia criativo, porque ele faz muitas coisas que um meia faria. Só que muita gente só olha o fato dele ter um chute direto, e o chute direto só pode funcionar dentro da área, sendo que não, vários meias avançam normalmente. Então isso não faz menor sentido. Até o próprio Hugo avança. Galera, nesse tópico eu só queria de verdade agradecer quem fica assistindo nossos vídeos, porque isso nos dá muita motivação e nos ajuda de verdade a nos continuar motivados. Vai ter vídeo mais esse mês e muito mais shorts, tá? Só um aviso. A gente não tava voltando a postar tanto por conta da parada mesmo no WhatsApp da Punkstars. Mas agora que a gente voltou com tudo, aí a gente vai dando mais vídeos para vocês. Bem, esse foi um vídeo mais longo, espero que vocês tenham gostado de verdade. Dá uma inscrição aí, porque a gente tá com uma meta de 30 inscritos até o final do mês. E é isso, né? Fui!